Bom, então, a respeito da energia, energia relativística, né? A gente vai passar um certo tempo tratando esse assunto aí, beleza? Porque é um assunto, enfim, que é bastante pertinente em relatividade, né? Essa questão da energia relativística, como que a gente mede a energia de um corpo. A gente sabe que energia em si não tem um significado físico real, né? Um significado físico que tem significado físico é a variação da energia, né? A gente sabe que a energia é definida a menos de uma constante, classicamente falando. Enfim, a gente sabe que se a gente mudar de referencial, a energia pode mudar. Por exemplo, eu te dou o exemplo aqui da energia potencial gravitacional. Vamos supor que eu tenho aqui um prédio, para você entender o que eu estou falando, né? Aqui está o chão. Se eu jogo uma bolinha, tem um referencial aqui, vou chamar ele de K', e nós que estamos aqui embaixo somos o referencial K. Para meu Deus do céu, nós dois escrevemos a energia potencial gravitacional dessa bolinha como mgh, né, localmente. Então, H é a altura desse prédio aqui, H, certo? Pro referencial K, no nosso caso, né, referencial K, vamos supor que a gente considere o zero de energia quando a bolinha está aqui no chão. Então, a nossa energia, a gente vai medir uma energia mgh. Mas vamos supor que o referencial K', né, então o nosso zero de energia é aqui no chão, né, aqui está o nosso zero de energia. Para o referencial K', o zero de energia é o topo do prédio. Se é o topo do prédio, então essa expressão mgh, ela zera, né, a bolinha não tem, eu vou colocar E', potencial gravitacional, é igual a zero. Por quê? Porque ela está na posição zero, né? Então, só por uma mudança de referencial, dependendo de onde eu coloco a minha origem, né? A energia muda. Então, a energia ela muda se você muda de referencial, tá? Esse tipo de energia, né? Não é energia na forma covariante que a gente está falando. Bom, então, vamos lá. Energia relativística. Lembre-se, né, na aula passada que a gente falou de força relativística, eu esqueci de avisar, eu avisei no meio da aula, mas tudo que a gente faz em relatividade especial, né, que nada mais é do que conectar medidas feitas entre dois referenciais, eu gosto de reforçar essa ideia. Tudo que a gente faz em relatividade, então, a gente quer que, primeiro, seja consistente com as transformações de Lorentz, né, ou seja, se a gente faz uma transformação de Lorentz, a forma de escrever a equação não mude, que, né, foi isso que motivou, na verdade, o descobrimento dessas transformações. E no regime de baixas velocidades, a gente volte a ter a forma clássica, seja de força, de energia, enfim, momento. Como que a gente vai, então, encontrar uma forma que seja de energia, né, que seja a mesma para todos os referenciais? Bom, eu vou começar relembrando você que o momento clássico, né, ou melhor, a energia cinética clássica, K clássico, você se lembra como que a gente escreve? É o que? 1/2 de mv2, né? Que eu posso escrever, olha só, multiplica por m em cima, multiplica e divide por m, né? Você vai ter que isso daqui é m2 v2 sobre 2m, né? Eu multipliquei e dividi por m, ou seja, eu não mexi na minha equação. O que é m2v2? É o momento, massa vezes velocidade, né? É o quadrado do momento. Então isso aqui é p quadrado. Não preciso colocar vetor, não. P quadrado sobre 2m. Então a gente pode escrever a energia cinética como p quadrado sobre 2m também, né? A gente usa muito essa forma em mecânica quântica, né, tal. Beleza, energia cinética clássica. Bom, se eu quero construir uma definição de energia que seja a mesma para todos os referenciais,
Eu vou começar pegando uma coisa que é a mesma para todos os referenciais inerciais, não importa qual observador vai medir isso, que é, agora, né, você vai se recordar de algumas aulas que nós tivemos atrás, o invariante, o intervalo espaço-temporal, o nosso S quadrado. S quadrado, se você não se lembra, é C delta T, tudo ao quadrado, menos delta X, menos delta Y, menos delta Z. Você se lembra disso? No nosso caso aqui, eu vou ignorar delta Y e delta Z, né? Não porque eles não façam parte da definição, mas porque a transformação de log de Y para Y' é simplesmente a mesma, e o mesmo vale para Z, né? Lembre-se que sempre que eu quiser fazer uma mudança de referencial, esse cara vai dar um valor, esse cara aqui é uma coordenada. Quando eu fizer uma mudança de referencial, vai me dar um outro valor na coordenada. Só que eu sempre posso rotacionar meu sistema de forma que eu tenha movimento só na direção X, né? A gente já teve essa conversa umas aulas atrás, então não vamos estender aqui. Então, beleza. Só relembrando também o que é esse invariante espaço-temporal aqui. Então, eu vou ignorar essas coordenadas aqui e vou escrever que o S quadrado, esse invariante, é só C delta T quadrado menos delta X. Tá? Quadrado. Aqui é tudo quadrado. Esqueci. Isso daqui, todos os referenciais vão concordar com o valor deste invariante. Vamos supor, isso aqui, né? Vou relembrar você, isso aqui é metro por segundo, né? Que é velocidade, e aqui é segundo. Então aqui fica só metro. E aqui tem metro quadrado, né? Na verdade, esse S aqui tem um quadrado também. Então fica... Isso aqui tem... Esse S quadrado tem dimensão de metro quadrado. Isso significa que vamos supor que um referencial K, meça um S quadrado que seja 3.600. O K' vai escrever essa equação como C delta T' agora, quadrado, menos delta X'. Esse referencial vai escrever desse jeito. Para ele, o delta X vai mudar, o delta T vai mudar. O delta X', né, no caso, é diferente do delta X e o delta T' é diferente do delta T. Mas da mesma forma, quando ele faz essa combinação, C delta T, ele encontra o mesmo S', que é 3.600, tá? Por isso que esse cara aqui é um invariante espaço-temporal, né? Metros quadrados. Isso aqui tem dimensão de metro quadrado. Por isso que isso aqui é um invariante espaço-temporal. Qualquer referencial, se eu tivesse um K duas linhas aqui, que mede um delta T duas linhas e um delta X duas linhas, ainda que esses delta X e delta T fossem diferentes, esta combinação me dá o mesmo valor sempre, tá bom? Só relembrando o que é esse invariante espaço-temporal, a gente construiu ele bem certinho na aula própria para isso, que foi há umas, nem sei, 4 aulas atrás, alguma coisa assim, não sei, não lembro. Foi mais, acho, né? Enfim, vamos lá. Eu sei que isso aqui é um invariante. No lugar de ΔX e ΔT, eu vou considerar um intervalo infinitesimal. O que isso significa? Eu vou só escrever isso desse jeito. CDT quadrado menos dx quadrado, tá bom? Ao invés de um delta, né, um intervalo longo, vou considerar um intervalo infinitesimal. Beleza. Dado isto, como isso é um invariante, isso aqui é igual a um invariante, é um certo valor K, tá? Estou chamando de K. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou... Olha só. Para fazer aparecer... Bom, eu sei que o momento relativístico, ele atende aos nossos requisitos, né? Ele é o mesmo para qualquer referencial, né? Todos os referenciais escrevem ele da mesma forma e ele se reduz à forma clássica quando no regime de baixas velocidades, que é gama mv, é o momento relativístico. Bom, o v não é muito difícil de fazer aparecer não, é só dividir por um ΔT zero ao quadrado aqui, né? Porque lembra, eu só consegui isso porque o meu erro estava no P clássico, que a gente estava escrevendo como mv dr dt. Nesse nosso caso aqui, o nosso dr é só o dx, tá? Quando o meu erro nesse P aqui estava sendo tomar essa derivada com relação ao tempo.
Quando eu tomei a derivada com relação ao tempo próprio, tudo se arrumou e a gente chegou no gama mv. Para a energia, no caso da energia, não é tão simples assim, né? Bom, eu sei que eu tenho que ter um P na minha brincadeira, eu tenho que ter um M. Então, eu vou multiplicar esta equação toda por m quadrado sobre ΔT, o ΔT próprio, né? O ΔT zero ao quadrado. Por que ao quadrado? E por que essas quantidades? Primeiro, porque está todo mundo ao quadrado. Segundo, que m e ΔT0 são invariantes. Lembra? A massa ela é a mesma para todos os observadores. O ΔT0, todos os observadores são capazes de medir o intervalo de tempo próprio. A gente já teve essa discussão várias vezes, né? Então, se eu multiplico essa equação toda por duas coisas que são invariantes, eu continuo com um resultado que é invariante. É um invariante diferente desse, mas é invariante. Então, é isso que eu vou fazer. Multiplique a equação inteira por m quadrado sobre ΔT0, dt0, desculpa, dt0 quadrado, né? Posso colocar assim. A gente vai ter então que s quadrado é cΔT, desculpa, cdt, cdt quadrado sobre ΔT0, já vou colocar assim, tá? Tudo organizado. Quadrado, m quadrado, tá bom? Botei isso, né? Já entrei com o dt, tá tudo ao quadrado aqui. E agora multiplicar esse cara por m quadrado e ΔT0 ao quadrado. Então, menos dx quadrado dt0 quadrado m quadrado, né? Isso é um invariante, só que é um invariante diferente desse, é um K'. Pode ser? Ok. Dado isto, o que eu tenho aqui? Quem que é ΔX quadrado sobre ΔT0 quadrado vezes m quadrado? Isso aqui é o nosso P, né? É o nosso P. Então, o que eu tenho... Por quê? Por que é o P, né? Você está me perguntando. Porque eu estou dividindo por ΔT0. Eu não vou abrir a conta de novo, que eu já fiz isso na aula do momento relativístico. Mas se a gente abre o dt, a gente tem a relação que dt0 é dt sobre gama, vai aparecer um gama no denominador do denominador, que vai subir para o numerador e vai virar gama mv. Então o que eu tenho aqui é o momento ao quadrado. É velocidade vezes massa ao quadrado. Velocidade quadrado vezes massa ao quadrado. Então, o meu S, eu vou apagar aqui, pode ser? Vou apagar aqui o momento. O meu S quadrado ficou... eu não vou nem chamar de S quadrado mais. Vou chamar aqui só de K', tá? Esse invariante aqui. Meu invariante linha, então, ficou C... Eu vou abrir essa expressão. M quadrado, C quadrado, ΔT quadrado sobre ΔT0 quadrado, que é gama, né? Mas eu vou escrever assim por enquanto. ΔT quadrado sobre ΔT0 quadrado. Menos P quadrado. P quadrado. Isso é K', né? Posso colocar, se eu quiser, igual a S, né? Que é o invariante. Ó, a gente tem essa relação aqui. Para um intervalo de tempo, dt é gama vezes o intervalo próprio. Logo, o intervalo de um referencial qualquer dividido pelo intervalo próprio é igual a gama. Então, aqui eu tenho isso tudo ao quadrado, né? Então, aqui, na verdade, o que eu tenho é gama ao quadrado. Então, eu vou já substituir ali, ao invés de dt... Vou escrever aqui embaixo, tá? Vamos fazendo passo a passo aqui. Então, eu tenho aqui K' é m quadrado, c quadrado, gama quadrado, menos o momento ao quadrado. Isso daqui é igual a S, que é o invariante. Espaço temporal. Agora, vamos lá, vamos analisar o seguinte. O que eu estou querendo aqui desde o começo? Construir uma definição de energia que seja a mesma para todos os referenciais. Se ela se conserva em um referencial, eu quero que ela se conserve no outro. A gente está querendo atender aos requisitos, né? O princípio da relatividade. As leis da física elas têm que ser as mesmas para todos os referenciais inerciais.
e ela tem que se reduzir à forma clássica quando as velocidades são muito baixas. Acontece que se você olhar para essa expressão aqui, ela não tem dimensão de energia, porque olha só, o gama, esse gama aqui, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Aqui eu tenho metro quadrado por segundo quadrado, aqui eu tenho metro quadrado por segundo quadrado. Mata um com o outro. O gama é adimensional, ele é um número, né? Então, ele é um certo n. Então, ele não tem dimensão. Massa vezes velocidade é momento. No caso aqui, eu tenho massa vezes velocidade da luz, tudo ao quadrado, né? Então, isso aqui é momento quadrado, e aqui também eu tenho momento quadrado, né? Então, aqui eu tenho unidade de momento, vou colocar assim, ó, unidade de momento, e aqui eu tenho unidade de momento, mas eu não quero momento, eu quero energia. Bom, o momento, se vocês se recordam, no sistema internacional, deixa eu pegar o 3x aqui, no sistema internacional, né, o momento P, ele tem dimensão de quilograma metro por segundo, né, massa vezes velocidade. Como aqui está tudo ao quadrado, seria quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Qual que é a unidade de energia no sistema internacional? Vou colocar assim, ó, unidade de energia. É joule, que é o quê? Quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Como está tudo ao quadrado aqui, seria quilograma quadrado, metro à quarta, segundo à quarta. Então, o que está faltando na minha expressão? Eu multiplicar aquilo ali por uma velocidade ao quadrado. É isso que está faltando. Né? Bom, se momento é quilograma metro por segundo e o que está faltando, eu quero energia, que é quilograma metro quadrado por segundo quadrado, está faltando multiplicar por uma energia aqui. Como está tudo ao quadrado, está faltando multiplicar por uma... Desculpa, está faltando multiplicar por uma velocidade. Como está tudo ao quadrado, está faltando multiplicar por uma velocidade ao quadrado. Só que eu não posso multiplicar por qualquer velocidade, porque senão eu vou mudar, isso daqui é um invariante. Então adivinha qual velocidade eu vou escolher para que isso continue sendo um invariante? Exato, a velocidade da luz. Então, agora é um novo invariante, é um K duas linhas, tá? Então, é um K duas linhas agora. Vou multiplicar tudo por C quadrado nas duas expressões, então vai ficar M quadrado C a quarta gama quadrado menos P quadrado C quadrado. Isso aqui é um invariante espaço-temporal, que é, né, posso colocar as duas linhas, mas enfim, isso aqui é um novo invariante, tá? É um K duas linhas. Olha só, vamos ver o que eu posso fazer aqui. É o seguinte, deu para entender esse raciocínio até aqui, deixa eu apagar aqui. Agora sim isso tem dimensão de energia. Isso tem dimensão de energia, tá? Era só a análise dimensional que estava faltando. Deixa eu apagar aqui a expressão do momento clássico. Qualquer coisa a gente coloca aqui de novo. Vou apagar esse lado aqui também. Vamos lá. Então, seguinte. Vou escrever só assim, ó. K duas linhas. Como tá tudo com um quadrado perfeito ali, eu vou escrever isso daqui, ó, tudo ao quadrado, tá? Então, vai ser M, vai ser gama M C quadrado, tudo ao quadrado, né? Concorda? Se você distribuir esse quadrado aqui, você volta a ter isso. E aqui é menos P vezes C, tudo ao quadrado. Isso é o nosso K duas linhas, desculpa. É um invariante, é um número que todos os referenciais concordam, certo? Dado isto, eu vou... Deixa eu pensar. Eu vou calcular, já que isso é um invariante, já que todos os referenciais concordam, eu poderia deixar assim. Mas tem um referencial que não é privilegiado, né? Tá? Não é porque esse referencial existe que ele é melhor que os outros, eu tenho como distingui-lo, nada a ver. Eu não estou violando o princípio da relatividade ao falar o que eu vou falar, mas tem um referencial no qual esse cálculo aqui é trivial, que é o cálculo onde a massa m está parada, tá? Isso não faz com que esse referencial seja privilegiado, tá? Mas só faz com que eu não tenha que me preocupar com esse termo, tá? Desculpa, com esse termo. Por quê? Então vamos lá. No referencial, eu vou colocar em K, onde K é um referencial,
onde M, que é a massa, está em repouso, no referencial K, pode ser qualquer K inercial, em que a massa M está parada, está em repouso, nesse referencial, o nosso K duas linhas, ele é... Bom, se a massa, se o corpo está em repouso, quanto que vale o momento? 0. Quanto que vale gama? 1. Porque V sobre C é 0 sobre C. Então fica 1 menos 0, que é 0. Gama fica 1 sobre raiz de 1, que é 1. Gama igual a 1. Então fica só MC quadrado ao quadrado. Tá? Esta equação que eu acabei de descobrir, já que, né, que eu calculei onde a massa M está parada, todos os observadores vão concordar, então eu posso, no lugar de K duas linhas, que é o invariante, substituir isso. Eu chego que MC ao quadrado é igual a gama MC ao quadrado, tudo ao quadrado, menos PC ao quadrado. De fato, o que eu vou definir como sendo a energia total do meu sistema é gama MC quadrado, tá? Com esta definição, né, com este raciocínio aqui na minha frente, eu tenho uma expressão que ela é a mesma para todos os referenciais inerciais. Se ela se conserva em um referencial, ela se conserva em outro. Por quê? Você fala, como que se está assumindo isso? Porque P já está conservado. A gente está usando o momento relativístico. A gente está usando momento conservado. Velocidade da luz invariante. Massa invariante, C invariante. Isso aqui só pode ser invariante. Então, se em um referencial ela se conserva, no outro ela também se conserva. Por esses dois caras aqui serem os mesmos para quaisquer referencial. Tá bom? Com isto, eu posso escrever, né, passar tudo para o lado de lá, dizer então que gama MC2 ao quadrado é igual a PC ao quadrado mais MC quadrado ao quadrado, tá? E aí, já que isso, gama MC2 é a energia, a forma que você vai ver escrita, né, a forma que você mais vai ver escrita é E quadrado igual a PC quadrado mais MC quadrado, tudo ao quadrado, tá bom? Vamos circular isso daqui então. Energia relativística, né? Você pode usar as duas formas. Você pode usar essa, você pode usar essa. São equivalentes. Afinal, o que eu estou fazendo é igualando uma com a outra, tá? Então, quando você for resolver exercícios de energia relativista, você fala, pô, meu, qual que eu uso? Essa daqui? Então, tem suas vantagens de usar essa, tem suas vantagens de usar essa. No caso, por exemplo, da conservação da energia, é legal a gente usar essa, né? Enfim, tem um vídeo aí demonstrando o efeito Doppler relativístico a partir da conservação, né, a partir do decaimento de um neutrino em 2 fótons, que está em inglês, mas eu uso essas duas formas de energia relativística, né, porque quando você está falando de neutrino, que é uma partícula fundamental, você tem que levar em consideração os efeitos relativísticos, tá? Então, enfim, você pode usar qualquer uma das duas aí, elas são equivalentes, depende do seu problema, depende qual que vale mais a pena você usar. Tá? Então, fixadas essas ideias, deixa eu apagar isso daqui. Outra coisa, né? Gama é 1 sobre raiz. Você pode ver muitas vezes em PDFs, se você pegar, escrito assim, né? Lógico. Eu não vou fazer nada, eu vou só abrir esse gama. Isso aqui é a energia relativística, mc quadrado sobre a raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado, que é o nosso gama, né? É que aqui a gente vai escrever gama por preguiça mesmo, né? Porque não tem por que ficar escrevendo isso aqui, mas em alguns PDFs pode aparecer assim, então eu já deixo aí para você.
beleza? Deixa eu ver o que mais eu tinha para falar, além disso, né? Bom, a energia... Ah, é claro, né? Falta a gente provar que essa definição aqui, ou essa daqui, se reduz à forma clássica quando as velocidades, né, são muito baixas, quando não são comparáveis à da luz, no regime de baixas velocidades. Tá faltando isso, então, para a gente martelar de vez que essa é a energia relativística. E para fazer isso, eu vou apagar a lousa e pegar um copo d'água que eu esqueci, porque minha boca está muito seca. Vamos lá, então, só um minutinho. Bom, então, vamos lá. Energia é igual a gama mc quadrado. Vamos, então, provar que no limite em que as velocidades são muito baixas, isso volta a ser a energia clássica, né? Um meio de MV2, né? A energia cinética. Então é o seguinte, dizer que eu estou no regime de baixas velocidades é dizer que o beta, que é velocidade sobre velocidade da luz, é um valor muito menor do que 1, né? Se V é muito pequeno, V sobre C é muito menor que 1. Então eu vou tomar o limite quando esse beta tende a zero, tá? Então no limite em que beta tende a zero da energia, isso aqui é igual ao limite quando beta tende a zero de gama mc quadrado. Aí vamos abrir isso daqui. Então isso daqui é igual ao limite quando beta tende a zero de mc2 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Ou melhor, 1 menos beta quadrado, né? Vou escrever assim. A gente tem isso. Aí, eu vou lembrar você da nossa expansão binomial lá, né? Que a gente tem 1 mais x, né? Se você não se lembra, aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. 1 mais x, tudo isso elevado a n, isso daqui é aproximadamente igual a 1 mais nx. A gente já usou isso algumas vezes aqui, para todo x muito menor do que 1, tá? E beta é muito menor do que 1, então eu posso reescrever isso daqui, na verdade, né, como sendo o limite, quando beta vai a zero, reescreve daquela forma lá, né, de mc quadrado, escreve esse denominador aí como 1 menos beta quadrado elevado a menos meio, né? E aí eu aplico essa expansão binomial aqui, tá? Então isso aqui, né? Então o limite, quando beta vai a zero, da energia é o limite. Não vou nem escrever limite desse lado aqui mais, porque a gente já vai aplicar a expansão binomial aqui. Isso daqui é 1 mais meio de beta 2, né? Então isso aqui é mc quadrado, mais 1 meio de... Desculpa, mc quadrado, que multiplica 1 mais 1 meio de beta ao quadrado, né? Expansão binomial ali. Então, é o seguinte. Se eu entrar com esse mc quadrado aqui dentro, eu tenho que isso daqui é mc quadrado, que multiplica 1, né? Mais 1 meio de mc quadrado beta quadrado. E aí, você se lembra que beta é v sobre c, então beta quadrado é v quadrado sobre c quadrado. Você chega aqui, isso daqui é igual a mc quadrado mais 1 meio de mc quadrado v quadrado sobre c quadrado. Então c mata com c daqui. A gente tem que no limite
que a energia, que beta vai a zero da energia, isso daqui é 1 meio de mv2, que é a energia cinética clássica, mais mc quadrado. Você falou né? Então, a energia aqui, né, seria, a energia clássica, seria 1 meio de mv2 mais mc2. Você fala, tá certa a primeira parcela, né? Mas tem ali tem aqui um treco, tem um negócio estranho, que tem um mc quadrado aqui. Muitas vezes isso aqui é chamado de energia de repouso, tá? E0. Por que tem isso? Bom, isso é uma correção relativística, né? Na verdade. Acontece que esse treco aqui é constante. M é constante, C quadrado é constante. E você sabe que a energia é definida a menos de uma constante. Então, de fato, eu vou definir a energia cinética relativística como... ou melhor, eu vou definir a energia cinética clássica. Eu posso escrever ela, né, o K clássico, para a gente voltar a ter o que a gente tinha. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Pra você enxergar. Tem não, vou ter que apagar alguma coisa. Na verdade, dá para escrever aqui em cima. Ó. Eu vou escrever o K clássico como sendo a energia total, né? Essa energia aqui, menos mc quadrado, tá? Por quê? Porque daí, ou melhor, a energia total mais mc quadrado, né? Porque daí eu elimino, não, é menos mesmo. Porque se você substitui esse E aqui, você tem 1 meio de mv2 mais mc quadrado menos mc quadrado. Você volta a ter que a energia cinética clássica é 1 meio de mv quadrado, tá bom? Então, definir a energia cinética clássica desse jeito. Isso daqui, né, a gente escreve muitas vezes, como eu falei, como energia de repouso. Então, esse E menos mc2 aqui, muitas vezes é chamado de E0, né? Isso aqui é E menos E0. Tá bom? mc quadrado é a energia de repouso de uma partícula, certo? Então, certo, e a energia cinética relativística, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever ela desse jeito aqui, ó. Eu vou escrever ela como sendo isso daqui, só que nessa expressão aqui eu vou usar a energia relativística, né? Então, o gama mc2, e vou fazer isso daqui, ó. Bom, aqui então tá tudo certo, né? Deixa eu apagar essa parte, pode ser? Deixa eu só ver quanto tempo tá aqui, beleza. Cadê o meu pano aqui? Vamos apagar isso aqui, desse lado? Aquele eu não vou apagar não. Então o que a gente tem é o seguinte. Vou definir, então, a energia cinética relativística da seguinte forma. Energia total relativística, que é essa daqui, menos mc quadrado. Né? Aqui, é claro, não vai ser 1 meio de mv2, vai ser, então, o nosso K relativístico, a energia cinética relativística, é igual a energia, que é gama mc2, menos mc2. Você tem mc2 aqui, você tem mc quadrado aqui, fatora isso, você tem que a energia cinética, agora relativística, ela é gama menos 1, que multiplica mc quadrado, tá? Ou gama menos 1, que multiplica a energia de repouso, né? E0. Tá legal? Então é isso, na próxima, ó, a gente conseguiu então uma forma de escrever energia que se reduz à forma clássica no limite que beta vai a zero, ou seja, em baixas velocidades. A gente conseguiu uma definição de energia que, se ela se conserva em um referencial, se conserva em qualquer outro que se move com velocidade constante com relação a este, no qual ela se conserva. E
De quebra, ainda escrevemos energia cinética relativística. Vimos que ela volta a ser a energia cinética clássica, né? Como energia definida a menos de uma constante, eu só subtraio essa energia de repouso, né, desse corpo. E na próxima aula eu vou dar alguns exemplos, então, numéricos, tá? De quando que essa energia relativística começa a fazer diferença, quando a gente não precisa usar, quando que a relatividade especial entra em jogo de fato, né? Então, enfim, é isso que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? A gente vai usar tanto essa relação quanto aquela lá, que a gente chama de relação pitagórica, né? Porque parece como o teorema de Pitágoras, você consegue, né, até demonstrar isso. Vou escrever aqui, tá? Que E quadrado é PC quadrado mais MC quadrado, tudo ao quadrado, né? A gente viu isso aqui hoje. Então, essas duas formas de escrever energia são equivalentes. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre exemplos numéricos, tá? Então é isso, espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu, falou e fui!